Achei interessantíssimo, e aqui para finalizar, doutora Elio, quando você, né, nos alerta que a gente não está dizendo ou excluindo a importância do profissional especialista. O problema é que a realidade de muitas crianças brasileiras é que até a chegada desse profissional a gente tem um caminho imenso de demora, de dificuldade de acesso. Então, enquanto o médico espera, né, pelo diagnóstico, a intervenção comece o quanto antes. O psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, né, enquanto ali ele está fazendo a sua avaliação, que a intervenção comece o quanto antes. A gente não pode esperar passar 1 mês, 2, 3, olha, agora eu vou te dar um retorno daquilo que deveria ser feito, né? Porque eu vi aqui na minha avaliação. Não. O quanto antes a gente conseguir conectar os pais aos filhos, introduzir brincadeiras no dia a dia, considerar a adequação do tempo de tela, introduzir essa criança em ambientes que ela possa ter interação com seus pares. Depois sim a gente vê nosso plano terapêutico, a maneira de ensino, quais serão as estratégias, qual será o diagnóstico, mas intervenção quanto antes, levando em conta o contexto natural e o protagonismo dos pais. Que maravilha isso que você falou, Fred, porque muitas vezes a criança fica 3 meses fazendo avaliação para depois começar a intervenção, os pais perdidos, sem saber o que fazer, angustiados. E 3 meses para uma criança, por exemplo, que tem 18 meses, pega 18 e divide por 3. Dá 1/6 da vida dela, é muito tempo. E para esse cérebro dela, que está numa velocidade acelerada de desenvolvimento, então, 3 meses que você está só avaliando, você está perdendo algo riquíssimo, porque a família ela precisa de ser parte principal dessa intervenção. Nada mais sofisticado que amor de pai e mãe. Então, se a gente orienta esses pais, eles vão aplicar isso todo dia. E eu estou dando realmente o que a pesquisa fala, que eu tenho que dar intensidade, eu tenho que dar qualidade, eu tenho que dar repetição. E através dos pais, você quer coisa melhor? E com o amor de pai e mãe, aquele coração maravilhoso. Então é isso, queria agradecer muito toda a sua abordagem, tudo que você falou aqui, pela sua experiência com inúmeras famílias, supervisionando inúmeros profissionais e tentando trazer esse olhar mais ampliado, que é o que a gente faz, além do que um método, além do que uma sequência, porque a criança não é uma lista, um checklist, ela é um ser, ela é um indivíduo integral. E ela tem um pai, uma mãe, ela tem um irmãozinho, e a gente tem que olhar para todo mundo. É isso, tem um outro artigo que a gente fala em outro podcast, que é um artigo que eu publiquei sobre as famílias, desafios familiares das crianças autistas, que é importantíssimo, a gente vai deixar aqui para vocês como uma dica de leitura, tá? Para você estudar, tem dever de casa aqui nesse podcast, né, Fred? E a gente agradece que vocês possam aplicar essas informações, que possam compartilhar, que possam transformar a vida das crianças, que vocês atendem, que vocês cuidam, e a gente está aqui para compartilhar nossos conhecimentos. Esse podcast aqui ficou um pouco maior, talvez a gente até transforme ele em 2, mas eu acho que é tão importante tudo que a gente está falando. Quando a gente começa a trabalhar com evidência científica, por exemplo, eu vejo vários profissionais, e eu até confesso que há um tempo atrás, depois a gente, né, que se torna pai, depois que a gente vai adquirindo experiência e ao longo dessa jornada, claro que eu preciso fazer a minha avaliação formal, né? Eu não posso fazer uma intervenção sem saber de fato em cada área, de forma precisa, o que é que aquela criança precisa, eu vou depois coletando dados, mensurando melhoras, né? E aí a análise do comportamento aplicada é de fato a ciência que nos permite fazer isso com mais eficácia. É claro que a criança vai precisar passar por uma avaliação, né, de um desempenho de perfil ocupacional ou de integração sensorial com protocolos que são avaliados, mas a grande questão é que quando a gente começa a trabalhar com evidência, muitas vezes a gente fica apegado às nossas teorias, às nossas estratégias, e a gente tem que lembrar que de vez em quando é importante manter todo esse arcabouço teórico suspenso, como nos ensina a análise fenomenológica, o que a gente faz? A gente pega aquilo que a gente sabe, deixa entre parênteses para ver aquilo que se apresenta, porque se eu não for sensível a essas questões, eu vou ter ali pais angustiados que estão ali num consultório 1 semana, 2, 3, 1 mês, 2,
e que não receberam nenhum feedback daquilo que eles devem fazer no seu dia a dia, e por isso que a gente fala, a intervenção é imediata, não é só chegar no profissional de maneira imediata, é iniciar as coisas o quanto antes, e sempre lembrar que os pais, a gente fala muito, né? Todas as intervenções comportamentais naturalistas, elas são centradas na família. Mas aí a família está ali diante da gente, esperando alguma coisa para orientar, para avaliar junto com a gente. Olha, né, diante desses objetivos que você elencou, eu como família percebo que para o meu filho, isso aqui que é importante para ele ao longo do dia, a gente gostaria de começar por aqui, nessa ocasião, com essas pessoas, nesse contexto, e aí não, a gente chega lá com o relatório pronto no final de 2, 3 meses, família, tá aqui agora, ó, o que que a gente precisa fazer com o seu filho. E não é dessa forma. Então, assim, envolver a família, seja na consulta pediátrica, seja na consulta do terapeuta ocupacional, do psicólogo ou do fonoaudiólogo, é muito importante para que ela inicie, junto conosco, a estimulação da criança o quanto antes. A estimulação da criança. Essa criança pode ter atrasos, mas ela também vai ter seus talentos, vai ter suas virtudes, vai ter seus dons. E a gente tanto vai estimular os atrasos, como também vai potencializar as virtudes. Então, esse olhar integral é essencial. Dicas práticas, baseadas em evidências científicas, factíveis para aplicar imediatamente. Neurociência com Afeto, muito obrigada. As nossas crianças agradecem. Até o próximo